Muito bom dia por esta manhã maravilhosa que Deus nos proporcionou estarmos aqui novamente juntos para meditar e estudar a palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós vamos continuar a fazer a nossa reflexão sobre emoções, sobre o cárcere da emoção. Muitas vezes nós estamos presos dentro de conceitos, dentro de manias. Às vezes nós estamos envolvidos emocionalmente em algumas prisões e nós cremos que Jesus tem o poder para nos libertar, para nos alcançar. E nessa hora eu quero orar com você para que Deus possa já aí estar agindo no seu coração, também no meu coração, para que eu possa transmitir aquilo que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Amém? Pai Santo, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui, ó Deus. Abençoa agora os nossos corações, que o Senhor venha trazer, Senhor, a abertura da mente, clareza para nós entendermos a Tua palavra e que nós possamos compreender melhor, Pai, o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, principalmente, e com isso, ó Deus, vencer os desafios que nos aparecem a cada dia. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa todos aqueles que estão aqui ouvindo essa mensagem e que o seu coração possa estar recebendo nesta hora aquela porção da graça, a porção da ajuda que vem do Teu Espírito Santo, e o Senhor possa trazer cura nesta manhã, possa trazer, ó Deus, alento, esperança para nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero convidar você, a já agora ler um texto comigo aqui das Escrituras, que está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 19 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Coisa maravilhosa, É podermos contar com as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Eu quero ler com você na versão na linguagem de hoje, que a versão da linguagem de hoje ela traz mais uma interpretação do texto. E se você tiver aí na versão, você pode acompanhar comigo. Na versão da linguagem de hoje diz assim: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor, essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Veja só, nesses dois primeiros versículos, quando ele fala assim: lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Mas ele diz aqui assim: penso sempre nisso e fico abatido. O que será, que passa pela nossa cabeça quando nós pensamos em alguma coisa ruim? Parece óbvio, É claro que nós não vamos nos sentir bem. Mas é importante nós entendermos o funcionamento da nossa mente, porque às vezes é algo assim tão claro, parece que assim tão óbvio, Se eu estou pensando em alguma coisa ruim, a tendência é eu sentir mal, eu não sentir bem. Se você pensa em algo que você teve uma decepção, por exemplo, já aconteceu aquela situação de você estar conversando com uma pessoa e de repente ela fala algo e aí você estava assim com o seu sorriso aberto e de repente aí você fecha o semblante. Por que será, O que aconteceu? Foi porque ela falou alguma coisa que acabou me entristecendo. Pois é, nós vamos compreender um pouquinho nesta manhã, assim, fazendo uma reflexão sobre isso,
ver o que acontece dentro da nossa mente, do nosso interior, e é claro, né, vendo, observando pela palavra o que a gente pode fazer para poder criar assim dentro de nós algo que nos livre ou que nos liberte das emoções que muitas vezes prende as nossas atitudes, prende o nosso comportamento. Imagina só, você viver sob a ansiedade, você viver sob a tristeza, uma tristeza profunda. Isso leva à depressão, isso leva a outros sintomas, a outras coisas muito ruins. Mas se nós soubermos como funciona a nossa mente e analisar isso pela palavra do Senhor, o que nós podemos fazer? É claro que nós vamos construir algo melhor. Veja, Jeremias, ele disse assim: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor, Deus, não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor, essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Então, quando nós nos deparamos com a grandeza do nosso Deus, com o amor com que Ele cuida de nós, aí tudo muda, muda o sentido das coisas. E aquilo que estava afligindo nosso coração, afligindo a nossa alma, levando a um sentimento de abatimento, de tristeza, nós vamos ser abençoados por nos lembrar que quem está conosco é maior. E como é maravilhoso nós pertencermos a esse Deus tremendo que tem cuidado de nós. Então hoje pela manhã nós vamos aqui conhecer, né, o funcionamento da nossa mente. Nós conhecemos na aula primeira já alguma coisa sobre um fenômeno que acontece dentro da nossa mente, né, que é o registro automático da memória. Todas as experiências que nós vivemos, as situações que nós passamos, aquilo que nós visualizamos, elas são gravadas automaticamente na nossa memória. Então eu recomendo que você dê uma olhadinha lá, uma revisão lá na aula número 1, que você vai se recordar desse fenômeno que fica lá, tudo registrado aqui, ó, na nossa cachola. E também na aula 2, nós vimos aí a questão de algumas síndromes que acontece, que muitas vezes nos leva a certos comportamentos, a atitudes que prende também as nossas emoções. E nós vimos aí a necessidade de equilíbrio. Tudo isso que é desequilibrado provoca dentro de nós algumas ações que, de repente, a gente está fazendo algo impelido por uma síndrome dessa. E aí a gente começa a ter medo das coisas, começamos a agir precipitadamente. Então, confere lá, na aula 2. Na aula 3, na terceira aula, nós vimos aí a questão de vícios, de manias, de fobias, que é a mesma coisa que medos, né? A gente fica com medo de algumas coisas. E nós vimos aí como podemos ser curados e libertos disso. E nós vimos quem é que tem o poder realmente para curar isso, para poder libertar a gente. Aí nós pegamos o parecer lá do Dr. Augusto Cury, né, que é um cientista, psiquiatra. E quero falar para você que nós estamos fazendo aqui o embasamento também científico dessa reflexão na palavra, mas um embasamento científico com base nesse livro aqui, ó. Superando o Cárcere da Emoção, de Augusto Cury. É uma bênção. Eu recomendo você ler esse livro aqui, porque ele tem sido assim uma ferramenta muito importante de um homem que teve uma experiência poderosa com Deus e descobriu que é no Senhor que nós conseguimos a nossa vitória. E hoje nós vamos ver aqui, além do fenômeno RAM, que a gente já conhece, que é o registro automático dos pensamentos da nossa cabeça, nós vamos ver outras duas funções importantes da nossa inteligência, da nossa mente, e que ela contribui muito para a formação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, e muitas vezes ela provoca até uma certa reação
instintiva, ou seja, involuntária. E nós vamos conhecer isso, como funciona, até para entender o que o profeta estava dizendo ali, né? Quando eu estava me lembrando das angústias, das amarguras, aí eu quero trazer à memória agora as coisas que me dão esperança. E ele então passou a considerar nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E então aí recobrou o ânimo dele. E essa liberdade só quem pode dar é Jesus. Por isso que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, porque Jesus nos fez para ser livres, livres no Senhor. E nós podemos desfrutar dessa liberdade. Então, vamos lá estudar? Desde o início do nosso estudo, nós estamos aqui lembrando sempre do texto que Salomão mencionou em Provérbios, no capítulo 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na versão mais tradicional, na revista atualizada, diz lá, né? Se há uma coisa que nós devemos guardar, é guardar o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando Jeremias fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, quero trazer à memória. Então, existe algo lá dentro da nossa memória que o cientista, né, o Dr. Augusto Cury, que estudou anos a questão da construção dos pensamentos, ele formou uma teoria da inteligência multifocal. Então ele trabalhou muito dentro, fez anos de depois de anos de pesquisa, ele chegou a algumas conclusões e desenvolveu essa teoria. O que acontece na nossa memória? Existe uma coisa que se chama, que é um fenômeno tão importante quanto aquele registro automático da memória, é um fenômeno chamado gatilho da memória. O que é o gatilho da memória? O gatilho da memória é, na verdade, uma autochecagem da nossa memória, ou seja, a nossa mente busca lá naqueles arquivos da memória, diante de um estímulo, diante, por exemplo, de alguma coisa visual, ou de um som, ou diante de uma fantasia, no caso, por exemplo, uma pessoa que está sob efeito de psicotrópicos, e ela está vivendo um êxtase, uma fantasia. Bom, diante desse estímulo, seja ele uma fantasia, seja ele visual, seja ele sonoro, o gatilho da memória vai lá nos arquivos da memória e, pum, pesca algo e faz com que você tenha uma reação. Essa reação é uma reação assim instintiva, é uma reação involuntária, por causa de algum registro que tem lá na sua memória e que faz com que você tome uma determinada decisão, assim, mesmo sem você pensar muito. Não foi uma decisão elaborada pela sua vontade, pelo seu eu, mas você agiu assim instintivamente diante de um estímulo. Deixa eu te dar um exemplo. Quando a gente costuma falar com as crianças, né, falar assim, ó, não bota o dedo na tomada. Aí, porque senão, o que vai acontecer? Isso, vai levar choque. Pois bem, mas sabe como é que é criança, né? Criança é curiosa, aí ela fica fuçando uma coisa, fuçando outra, até que ela chega um dia lá, ela pega 2 filamentos, né, de um fiozinho e toca lá, para não tocar com o dedinho, o que ela faz? Bota ele, aí dá aquele estourão. Bom, quando deu aquele estourão, alguma coisa registrou lá na mente daquela criança uma informação. E se ela, né, por ser ainda mais ousada e teimosa, ela vai lá e bota o dedo na tomada, e bota só um dedo, não, bota os 2 logo, aqueles 2 buraquinhos, pum, bota o dedo lá, toma aquele choque, o que vai acontecer? Outro estímulo que ficou lá no subconsciente dela. Primeiro na consciência, né, porque ela levou um choque, aí ela, poxa, aquilo que minha mãe falava, aquilo que meu pai dizia, aconteceu. Muito bem. Esse negócio, essa experiência está registrada lá na memória da criança. Aí o que acontece? Quando alguém chega
próximo, às vezes, de uma coisa com eletricidade, e a criança está lá por perto, o que vai acontecer? Olha, cuidado com a tomada aí. O que ela faz? Normalmente ela se afasta. Na hora que ela está mexendo lá nas coisas, ela pega o cérebro dela se lembra de uma experiência que ela teve, ela não vai botar o dedo ali na tomada. Então, ou então quando você chega para ela, só para brincar com ela, chega com uma coisa de filamento de fio e chega lá próximo. Quando você vai, não, ela imediatamente ela recua. O que é essa reação? Ela não pensou, bom, esse fio pode estar ligado na eletricidade, eu vou acabar tomando choque. Não, ela nem teve tempo para pensar sobre essa coisa, mas o gatilho da memória disparou uma reação nela. Então, diante de determinados estímulos visuais, diante de determinadas situações em que a pessoa passa, isso dispara um pensamento, ou um sentimento, ou alguma coisa que leva a ela ter aquela reação. Deixa eu te dar outro exemplo. Você às vezes está conversando com uma pessoa, aí a pessoa, ela começa a fazer assim, ó. Ou então ela... Que reação é essa? Essa reação é uma reação dela estar concordando, não concordando, está ficando satisfeita, porque à medida que ela está ouvindo, à medida que ela está experimentando aquilo que você está ali transmitindo para ela, a sua mente está buscando lá nas informações na sua cachola estímulos que provocam aquela reação. Como nós temos essas coisas todas lá registrados automaticamente em nossa memória, nós, diante de determinada situação, o gatilho da memória busca a informação e joga uma reação dentro de nós. Essa reação pode ser um sentimento, essa reação pode ser um ato involuntário do nosso corpo, pode ser também uma atitude que você toma num debate, numa discussão. E aí, normalmente, às vezes, quando há uma discussão muito séria, que os ânimos se inflamam, você, às vezes, diante de uma palavra que a pessoa falou, aquilo provoca uma reação violenta da sua parte. Por quê? Porque aquilo foi o gatilho da memória que ativou uma reação com base em alguma experiência que você já vivenciou. Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas com os psicotrópicos, né? Ou então algum tipo de vício, quando ela está diante do estímulo, o disparo do gatilho da memória, essa auto-checagem da memória, vai buscar as experiências que ela tem arquivado na memória, do prazer, do bem-estar que ela sentiu momentaneamente com aquela situação, e vai disparar uma vontade louca dela usar novamente aquilo pela qual ela está querendo se libertar. Então, esse gatilho da memória, se nós estivermos prestando atenção no que ele pode causar dentro de nós, aí vai permitir com que nós fiquemos mais conscientes do que nós devemos fazer ou não fazer à luz da palavra do Senhor. A pessoa que tem problema com álcool, que tem problema com qualquer outra situação por exemplo, um jogo no computador, a questão da fome pelo trabalho, a questão da fama pelo sucesso, né, que eu citei no último domingo, a questão muitos artistas têm, na verdade, o desejo obcecado pelo sucesso, e isso acaba se tornando uma droga. Ou seja, como se fosse um impulso compulsivo para ter aquele prazer naquilo que está realizando. Então, ela esquece de todas as coisas e aquilo é importante para ela. Então, quando essa pessoa está diante de um estímulo, ela já pega aquela informação ali e já começa a sua mente a trabalhar em cima daquilo para poder satisfazer aquele impulso que ela está sentindo naquele momento. Agora, vamos conhecer o outro fenômeno, que é o fenômeno da âncora da memória. O que é essa âncora da memória? A âncora da memória, na verdade,
é uma área de leitura que a nossa mente consegue fazer diante de uma determinada situação. Nem todas as coisas que estão dentro da nossa memória, elas estão disponíveis o tempo todo. Depende da situação que nós estamos vivendo, que ela vai resgatar algumas coisas na memória. Por exemplo, Jeremias estava ali falando que, olha, eu lembro da minha tristeza e da minha solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso. E o que acontece com ele? Fico abatido. Ou seja, ele estava trazendo à sua memória algumas coisas que ele estava lembrando dentro daquela situação, e aí o seu abatimento, que foi uma reação provocada por aquele pensamento que começou a ocupar o espaço da memória dele, isso daí limita a área dele de lembrança apenas das experiências sofríveis, ou seja, daquelas dificuldades que ele estava passando ali com o povo de Israel. Porém, ele diz aqui mais adiante, mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor, de Deus, nunca acaba. Veja, nesse momento em que ele estava pensando essas coisas, ele abriu mais um pouco o leque da sua memória, o campo de leitura da sua memória, e começou a se lembrar das promessas de Deus. Ele começou a se lembrar dos feitos do Senhor. Isso foi ampliando a área, o território da memória dele, que era possível fazer a leitura naquele momento. Deixa eu mostrar aqui graficamente para você como é que essa coisa funciona. Ó, eu não sou aqui assim um exímio desenhista, né? Mas vamos imaginar essa figura aqui sendo o campo da nossa memória. Isso daqui é o nosso barquinho que puxa as mensagens para poder vir ao nosso cérebro e nós refletirmos e construir o pensamento. Bom, quando a gente fala em âncora da memória, né? A âncora é esse negócio aqui assim, ó, que a gente joga isso aqui, quando o navio joga isso aqui no fundo do mar, o que acontece? Isso agarra lá embaixo e fica preso ali naquele lugar. Muito bem. Diante de um estímulo que a gente recebe, seja ele uma informação, seja ele visual, seja ele sonoro, a gente recebe algum estímulo, uma conversa, às vezes a gente está aí, nós lançamos essa âncora aqui, ó, tum, e isso prende o nosso barquinho e ele só consegue ir dentro de uma determinada região. Ele não consegue navegar por outras áreas dentro do mar. Ele fica ali preso àquela região. Essa região é a chamada leitura das lembranças que ele consegue fazer. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está tensa ou está passando por algum estresse, ela muitas vezes lança essa âncora da memória e os seus pensamentos se restringem a uma determinada área da memória dela. Ela, por exemplo, ela se esquece até que Deus é poderoso para poder resolver toda e qualquer situação. Essa situação que nós temos vivido de pandemia, o que normalmente acontece, né? Você recebe tantas informações aí, tanto estímulo, né? Pelos canais de televisão, pela notícia na mídia, pela internet e tudo mais, que a sua mente limita muito o campo de leitura da sua memória. E se nós não tomarmos cuidado com isso, isso acaba prendendo apenas, a gente só vai conseguir visualizar problemas e desgraças. A gente não vai conseguir verificar outras coisas. Então, a âncora da memória é exatamente aquela área, é o território da nossa memória que a gente consegue ver, enxergar numa determinada circunstância que nós estamos passando. Vou te dar um exemplo. Às vezes um esportista, né, ele está ali na hora do treino, preparando para uma competição, e ele está fazendo tudo perfeito, fez um treino maravilhoso, mas quando chega lá na hora, diante do público, na hora H, na hora do vamos ver, às vezes surge uma situação de tensão
e ele não consegue ter o mesmo desempenho que ele estava tendo na hora do treino. Por que será? É porque naquela hora de tensão, naquela hora vamos dizer assim, de preocupação, a chamada âncora da memória se jogou num determinado campo e ela restringiu bastante. E aí o que é importante fazer? É içar essa âncora, ou seja, recolher essa âncora para que possa abrir a nossa mente e nós enxergarmos outras coisas que são importantes. Como o exemplo que Jeremias fez aqui, né? Quero trazer à memória o quê? O que me dá esperança. Meus amados, é claro que o nosso objetivo não é fazer você assim um expert, conhecedor de tudo aquilo que acontece dentro da nossa mente, porque a nossa mente é complexa. E nem eu conheço todas as coisas. Isso aí é atribuição lá dos psiquiatras, dos cientistas, mas é uma, vamos dizer assim, é alguma coisa para ajudar, pelo menos, a gente compreender um pouco melhor como é que funciona o nosso interior, a nossa mente. Então, essas três funções, elas são fundamentais, elas são importantes dentro da construção dos nossos pensamentos, nas reações que às vezes surgem, que nós não entendemos por que nós agimos sempre de determinadas maneiras, pois o registro automático da memória, que está lá tudo arquivado, bonitinho, como nós vimos na nossa primeira aula, é resgatado pelo gatilho da memória, que diante de um estímulo, busca aquela informação que está lá arquivada e traz à sua memória, ao mesmo tempo, uma reação que provoca dentro de você algo até involuntário, porque está ali arquivado dentro de você algumas coisas que às vezes você não prestou atenção. E como o registro automático da memória, ele grava com maior intensidade, com maior, vamos dizer assim, grau de importância, aquelas coisas que nós desprendemos maior energia, maior tensão. Então, nós precisamos ter atenção com isso, porque as coisas que nós vamos experimentando, fica tudo lá arquivado dentro aqui da nossa cachola. E quando vem um momento às vezes, de problemas e dificuldades, aí nossa mente fica resgatando essas coisas. O que a gente pode então fazer se as experiências ruins estão lá na nossa mente, passamos por experiências às vezes muito difíceis no passado e talvez, quem sabe, uma experiência recente, você esteja vivendo um drama, uma situação complicada. E como fazer para essas coisas não ficar ali, ocupando o espaço dos nossos pensamentos e trazendo essa angústia? Como nos libertar dessas coisas? Primeiro, né? Se não há como apagar as coisas que ficaram para trás, Augusto Cury, ele dizia algo assim muito legal. Ele falou o seguinte, ó, não é possível destruir o passado para reconstruir o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. A gente pode, na verdade, construir alguma coisa nova. E nós vamos ver aqui agora pela palavra o que as Escrituras vêm dizendo para nós a respeito disso. A primeira coisa, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Por que Paulo está falando isso para nós, amados? Porque aqui, inspirado por Deus, o Senhor está dando uma direção para a gente do que a gente deve ocupar a nossa mente. Ora, se tem pensamentos ruins lá na nossa cabeça, agora pode ocupar outros tipos de pensamento. Porque à medida que esses pensamentos são registrados e guardados na nossa memória, isso vai estar nos dando um futuro melhor, um presente reconstruído pela palavra de Deus, pela direção da palavra de Deus. Também, lá em Colossenses, no capítulo 3, versos de 1 a 3, diz assim:
Vocês foram ressuscitados com Cristo. Eu quero agora falar aqui especificamente para você que é um servo de Deus, para você que tomou uma decisão por Cristo Jesus. Veja como é importante nós observarmos o que está escrito na palavra. Vocês foram ressuscitados com Cristo Jesus. Portanto, põe o seu interesse nas coisas de onde? Do alto, que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Olha quantas pessoas tomam uma decisão para Jesus e continua vivendo com o pensamento aqui nas coisas do mundo, nas coisas dessa terra, da sua vida, mas nos moldes do mundo, ao invés de estar enchendo a sua mente, a sua cabeça com as promessas de Deus e com aquilo que Deus tem separado para mim e para você. Amados, eu quero aqui para nós estar encerrando essa manhã de reflexão na palavra sobre essa construção dos nossos pensamentos. Veja lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, todas as coisas fizeram novas. Então, não tem como a gente apagar o passado. Como disse aqui o cientista, né, o psiquiatra, as coisas que ficaram para trás, não tem como eu apagar, mas eu posso deixá-las para trás. Quando Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está dizendo necessariamente que ele apagou da sua memória. Não, ele está dizendo que ele não está dando mais importância para ela, ele está dando importância para as coisas que estão lá na frente. É isso que a gente tem que estar com a nossa cabeça assim focada em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Focado na promessa de Deus, focado naquilo que Ele prometeu e que Ele pode realizar por nós. Aí nós vamos sim estar substituindo toda aquela nossa tensão pelas coisas que ficam para trás, pensando sempre lá no passado, trazendo à memória coisas que te deixam oprimido, coisas que te deixam triste. Deus não quer isso. Deus quer que você traga à memória as coisas que te dão esperança, as coisas que te motivam, as coisas que vão abençoar a sua caminhada. Quando Jesus, amados, estava na agonia da cruz, o profeta Isaías revela, lá no texto que fala assim, ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Eu acredito, amados, que Jesus ali no momento do Calvário, no momento que ele estava sofrendo a maior dor, o que poderia dar a ele condições de passar por tudo aquilo dali? É porque ele sabia que a glória que estava para ser revelada lá na frente era muito maior, muito maior. Então, você pode ficar certo que as bênçãos que estão reservadas para você e para mim, lá na frente, são muito maiores do que as lutas e decepções que nós já vivemos na vida. Todos nós passamos por lutas e problemas. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu espero muito que você tenha realmente sido edificado, abençoado, fortalecido. Não deixa de colocar o seu comentário aqui, o que você aprendeu. Se você aprendeu, né, isso é importante para eu poder até dirigir as minhas ações, o que eu posso estar contribuindo de estudo da palavra para abençoar também o seu coração. E no próximo domingo nós estaremos encerrando esta série que nós temos tratado sobre o cárcere da emoção. Nós vamos conhecer
nós vamos, na verdade, tratar aí sobre os passos que podemos tomar para finalmente a gente ficar liberado desse cárcere, para que a gente vai assim reunir todo esse conteúdo, né, que nós vimos nessas 4 aulas, incluindo a de hoje, e nós vamos ver assim quais são os passos que nós devemos tomar. E eu convidei nesta manhã alguém muito especial para estar concluindo esse estudo, e que Deus abençoe muito o seu coração. Lembre-se, vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, porque Deus, Ele cuida de nós. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmã.